Supremo Tribunal Federal, hoje no quarto conjunto de ações penais contra acusados de participar das invasões às sedes dos três poderes, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, votou para condenar mais 8 réus pelos atos do 8 de janeiro. No voto, o ministro propôs penas que variam de 3 a 17 anos de prisão, além do pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. O valor, porém, será pago de forma solidária por todos os condenados. Os réus em julgamento no plenário virtual são Charles Rodrigues dos Santos, Cibele da Piedade Ribeiro da Costa Mateus, Fernando Kevin da Silva de Oliveira Marinho, Felipe Feres Nassau, Fernando Plácido Feitosa, Gilberto Ackermann, Raquel de Souza Lopes e Orlando Ribeiro Júnior. No caso de Orlando, o ministro Alexandre de Moraes absolveu o paranaense do crime de golpe de Estado, mas o condenou a 3 anos de prisão, sendo 1 ano e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado em regime, então, inicialmente aberto. O Alexandre chama atenção, então, mais um julgamento, mais um lote aí de 8 réus acusados pelo 8 de janeiro e chama atenção pela primeira vez. Então, o ministro Alexandre de Moraes se posiciona, para absolver um dos réus, o Orlando Ribeiro Júnior, dos crimes de associação criminosa e golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, condenou apenas para os crimes de dano e deterioração do patrimônio público. É pela primeira vez, então, o ministro Alexandre de Moraes se posiciona nesse sentido em relação ao réu Orlando Ribeiro Júnior. Paula, você sugeriu que a gente mudasse de assunto, mas não dá, Porque eles estão recebendo penas, à exceção do Orlando, que deveriam ser dadas ao Hamas, a assassinos. Eles estão recebendo penas de assassinos. No entanto, eles não mataram ninguém, não mataram bebês, não fizeram um ataque rápido, não jogaram bombas, não tinham armas, mas estão sendo tratados como terroristas do Hamas. A exceção do Orlando, que talvez sirva para mostrar que, olha, está havendo individualização dos casos. É muito estranho, não dá para a gente ficar quieto, como a maioria fica quieto, Diz assim, bom, peraí, esse juízo é o juízo natural? A Constituição diz que não haverá tribunal de exceção. Mas esse tribunal foi o tribunal que foi vítima dessa gente, supostamente. Foram invadidos, houve vandalismo lá dentro, então não é o juiz natural. O próprio tribunal não pode julgar crimes contra si próprio. Tem que ser outro tribunal. Além de tudo, esse tribunal não é um tribunal que trate de causas penais, criminais, de primeira instância, como é o caso. Então, fica complicado. Esse ativismo, que foi importado aí de tribunais europeus, só que lá na Europa os tribunais são eminentemente constitucionais, a Corte Suprema, e os governos são parlamentares. Então é diferente. Mas aqui está havendo, nos 3 poderes, está havendo 3 poderes políticos. E o judiciário está, pelo jeito, agindo politicamente ou está assumindo questões de outras instâncias e de outros tribunais. É muito, muito estranho. Não dá para a gente não dizer assim, coleguinha, você que está omisso, que está silente, que não vê, não ouve, portanto não fala. Você está vendo o que está acontecendo no país, você sabe ler. Já leu a Constituição, por favor? Então, é isso que a gente pode dizer quando vê esse julgamento. Eu não sei que fim vai ter isso, se depois vai ter uma solução política em que o Congresso vai votar anistia. O Congresso parece que nesse momento assim de tanta trepidação, tá tremendo a peneira e talvez esteja se sedimentando alguma coisa com essa reação lá no Congresso em relação
ao marco temporal, em relação à dose de maconha, em relação a aborto, né? Pode ser que esse tremor acabe fazendo com que os freios e contrapesos imaginados por Montesquieu estejam agindo, e nós vamos voltar um dia aos quadros constitucionais vigentes. Paula. Pois é, Silvio, o ministro Alexandre de Moraes, então, votou para condenar mais 8 réus pelos atos do 8 de janeiro, com penas que variam aí entre 3 e 17 anos de prisão, nesse julgamento que está ocorrendo em plenário virtual. E a análise, então, está programada desse julgamento em plenário virtual para terminar no próximo dia 23 de outubro, né? Esse novo bloco aí de mais 8 réus. Então, agora foi divulgado o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. A impressão que eu tenho é que esses votos deste bloco, como você se referiu, tem método, tem algum cálculo aí por parte do ministro Alexandre de Moraes. É um julgamento, até agora, absolutamente desproporcional, um atropelo de cima a baixo no devido processo legal, sem individualização de conduta, a questão do juiz natural, como o Alexandre acabou de trazer, e, sobretudo, o desrespeito à advocacia, porque a defesa sequer tem a possibilidade de fazer a sua sustentação oral em plenário, olho no olho do magistrado, né? Julgamento plenário virtual para um caso de tamanha magnitude, conforme tem sido tratado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Estamos falando de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, afinal de contas. Mas me parece que tem algum método. O Alexandre de Moraes talvez tenha percebido que perdeu parte do apoio, né, da sustentação, até inclusive nos editoriais da imprensa tradicional. Passou a ser criticado pela dosimetria exagerada, pelas penas exageradas, 14, 17 anos, determinados votos que pareciam, como um advogado resumiu na semana retrasada, um copia e cola. Era o mesmo voto para uma pessoa e para outra, mas quando recaía na individualização da conduta, uma tinha uma imagem mostrando depredação dentro do Palácio do Planalto e a outra não. Uma senhora, dona Jupira, que tinha apenas uma garrafinha de água com material genético, DNA dela, que teria sido encontrado. E o advogado disse, mas há alguma materialidade além dessa? De que isso prova que talvez não, ela esteve lá. Ela, inclusive, alega que não deixaram que ela saísse, porque não era seguro. O GSI, os homens do GSI pediram que ela ficasse ali confinada num determinado espaço e depois ela foi presa. Mas há alguma imagem de depredação? Ela quebrou o relógio, ela quebrou a parede, ela quebrou uma vidraça? Não. Então, me parece que o ministro Alexandre de Moraes resolveu dar um passo para trás, mas eu, de verdade, não acredito. Acredito que ele vai condenar todos, que esse destino já está selado e que talvez no futuro a saída para todo esse impasse seja de fato a votação de uma anistia. Isso partiria do Congresso Nacional até como uma possibilidade de recolocar a Praça dos Três Poderes no seu devido prumo, como o Alexandre acabou de dizer. E aí, Augusto, você também analisa aí que teve um método por parte do ministro Alexandre de Moraes, que é a primeira vez que ele absolveu um dos réus, né? Concordo, mas em parte. Isso não vai resolver o problema. Pelo seguinte, os absurdos continuam, porque todos são frutos de uma árvore podre. Então eles já chegam apodrecidos. Não adianta. O Congresso deve entender que as poucas medidas que tomou e que o Supremo entendeu que eram avisos, essas poucas medidas mostraram que não é difícil, não, coibir os abusos cometidos sem parar pelo Supremo, e é mais um deles, esse aqui, quer dizer, num julgamento, ele agora começou a individualizar a conduta, então, você depredou isso, depredou mais quanto você? Não, nada. Ele não tem prova nenhuma e está individualizando da forma arbitrária que marca o seu temperamento aí, e os seus julgamentos. Então o Congresso precisa mostrar
que esses processos acabarão, esses inquéritos, processos, essas ações todas serão anuladas algum dia. Não está com o juízo em ordem alguém que fixa uma multa, mesmo que a ser paga coletivamente, de 30 milhões de reais. Ele vive em outro mundo. Então é bom que o Supremo, agora sob nova direção, recupere o juízo e o Congresso retome a ofensiva que o transformará de fato num poder respeitável. Por enquanto ele não está representando o povo, está esboçando uma caminhada aí nesse sentido. É bom que se pare logo com esta, que é a maior que é o maior dos absurdos judiciais que eu vi na minha vida. Não dá para chamar de judiciais, absurdos ocorridos na área do Supremo. Parem com isso, libertem essas pessoas, pensem na anistia que seja, mas parem com isso, porque não vai acabar bem. A única solução é o Supremo, no caso o ministro Alexandre de Moraes, reconhecer que errou, porque errou. E nada, nenhum fato vai conseguir transformar em acerto um erro. Augusto, quero aproveitar para recomendar para quem está nos acompanhando o seu artigo dessa edição da Revista Oeste, porque Alexandre de Moraes, afinal de contas, foi inspiração, foi tema do seu artigo. Vou até pedir para a produção exibir aqui na tela. O tema é o seguinte: falar de improviso é um perigo. Desfrute de uma intrigante viagem pela cabeça de Alexandre de Moraes. Não vou contar mais nada e vou recomendar, claro, a leitura desse belíssimo artigo de Augusto Nunes. E exatamente, a primeira parte, vem mais por aí.